Olá, meu querido, minha querida, você que acompanha esse canal, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da Igreja Batista Ebenezer, a igreja que se importa com você, lá da cidade de Santos, São Paulo. Estamos juntos aqui e eu quero trazer para você os comentários da lição número 10 da revista da EBD CPAD, terceiro trimestre para adultos. Vamos falar sobre a lição 10, que é uma esperança inabalável perante os poderosos. E eu te convido a assistir o vídeo que eu gravei recentemente, trazendo os comentários da preparação do plano de aula. Agora vamos entrar na aula propriamente dita. Então, nessa primeira parte, no tópico 1, vamos falar sobre acusação injusta, baseado em Atos 24, de 1 a 9. Queridos professores, nessa lição entramos em um dos momentos mais significativos da trajetória de Paulo. O apóstolo diante das autoridades humanas, acusado injustamente, mas sustentado por uma esperança que ninguém poderia destruir. Atos 24 nos apresenta Paulo diante de Félix, o governador romano, depois da prisão em Jerusalém. De um lado temos um grupo poderoso, formado por líderes religiosos, o sinédrio, os anciãos e um orador profissional. Do outro lado, temos um homem aparentemente sem poder, Paulo, preso e acusado. Mas existe uma grande inversão nessa cena. Humanamente falando, Félix está no poder e Paulo está em dificuldade. Mas espiritualmente falando, Paulo está em uma posição muito mais segura, porque sua esperança não depende do governador, do tribunal, nem da multidão ou mesmo das circunstâncias. A esperança de Paulo não estava nas mãos de Félix, estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E essa é uma das grandes mensagens dessa lição. Quem possui uma consciência limpa diante de Deus pode permanecer em pé mesmo quando os homens tentam derrubá-lo. Paulo não precisava vencer através de manipulação, de bajulação ou violência. Ele precisava apenas permanecer fiel. Vamos aqui para o objetivo dessa primeira parte. Ao estudarmos esse tópico, acusação injusta, precisamos compreender 3 verdades. Primeiro, a verdade pode ser atacada, mas não pode ser destruída pela mentira. Segundo, a bajulação pode conquistar a simpatia dos homens, mas não produz justiça. Terceiro, as falsas acusações não anulam a justiça de Deus. E a pergunta que devemos fazer à classe é a seguinte: como reagimos quando somos acusados injustamente por causa da nossa fé? A resposta de Paulo é extraordinariamente atual. Não abandonar a verdade, não perder o equilíbrio e continuar testemunhando de Cristo. Então vamos aí para o nosso tópico primeiro, acusação injusta. No nosso primeiro subtópico nós temos como título a conspiração judaica contra Paulo, versículos 1 e 2 do capítulo 24 de Atos. O texto nos informa que aproximadamente 5 dias depois da prisão de Paulo, chegaram a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos e Tértulo, o orador que apresentaria a acusação contra Paulo. Observe que não estamos diante de uma acusação espontânea. Havia uma articulação cuidadosamente planejada. Os líderes religiosos não estavam simplesmente tentando esclarecer um problema. O objetivo era sim conseguir a acusação de Paulo. Professor, destaque isso. Quando a verdade incomoda interesses estabelecidos, aqueles que desejam silenciá-la podem recorrer a estratégias cuidadosamente elaboradas. Paulo havia anunciado Jesus Cristo e a ressurreição. Sua mensagem confrontava uma religiosidade que havia rejeitado Cristo. Portanto, a perseguição contra Paulo não acontecia porque ele fosse um criminoso, mas porque sua mensagem confrontava aquilo em que seus acusadores confiavam. E aí vale uma observação pastoral importante.
Nem toda oposição que enfrentamos significa necessariamente que estamos certos. Precisamos ter discernimento. Porém, quando somos perseguidos por permanecermos fiéis à palavra de Deus, não devemos interpretar a oposição como um abandono divino. Jesus já havia advertido lá em Mateus 5,10: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Portanto, a oposição dos homens não significa a ausência de Deus. Mas, professor, perceba que aqui está acontecendo uma articulação entre religião e interesses humanos, interesses políticos. Esse episódio também nos oferece uma advertência muito importante. Os acusadores de Paulo eram líderes religiosos, mas estavam utilizando mecanismos políticos e jurídicos para tentar eliminar aquele que anunciava o Evangelho. Isso nos mostra que religiosidade exterior não é sinônimo de fidelidade a Deus. Uma pessoa pode ocupar uma posição religiosa importante e, ao mesmo tempo, agir motivada por interesses pessoais. E aí vale uma aplicação para você, professor. Precisamos ensinar nossos alunos que posição religiosa não substitui caráter. Conhecimento bíblico não substitui transformação. A autoridade não substitui integridade. A aparência espiritual não substitui comunhão com Deus. A grande pergunta não é qual é a minha posição, mas a grande pergunta é como está o meu coração diante de Deus. Bom, vamos lá, dando continuidade, vamos para o subtópico 2 do primeiro tópico que estamos falando sobre acusação injusta. O nosso segundo subtópico tem como título o discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Agora aparece Tértulo. Quem era Tértulo? Ele era um orador profissional e começa a sua fala utilizando uma estratégia conhecida nos discursos da época: conquistar brevemente a simpatia daquele que iria julgá-lo. Ele começa elogiando o governador Félix. O problema é que os elogios apresentados por Tértulo não correspondiam necessariamente à realidade da administração de Félix. E aqui temos uma importante lição sobre bajulação. O que é bajulação? Bajulação é o elogio exagerado, utilizando não necessariamente para reconhecer uma virtude, mas para conquistar uma vantagem. Tértulo não estava simplesmente homenageando Félix, ele estava tentando influenciar a sua decisão. E aí nós vemos aqui a estratégia da manipulação. Perceba a sequência. Primeiro, Tértulo elogia Félix. Depois, apresenta Paulo como uma ameaça. Finalmente, tenta conduzir o governador à conclusão de que Paulo precisava ser condenado. É uma estratégia retórica. O objetivo não era descobrir a verdade. O objetivo era conseguir uma sentença contra Paulo. Professor, enfatize aqui uma coisa importante. Uma mentira bem apresentada continua sendo mentira. Uma acusação pode usar palavras bonitas, argumentos sofisticados e até parecer convincente. Mas a aparência de verdade não transforma a mentira em verdade. Veja que Paulo chegou a ser chamado de peste. Tértulo chega ao ponto de apresentar Paulo como uma espécie de ameaça pública. Ele o chama de peste e o apresenta como líder de uma seita. Essa palavra revela a intenção de criar uma imagem negativa do apóstolo diante de Félix. Paulo não é apresentado como um pregador do evangelho. Ele é apresentado como um perigo. Isso nos ensina algo muito importante. Quando alguém deseja destruir a mensagem, muitas vezes tenta primeiro destruir a reputação do mensageiro. Isso continua acontecendo em diferentes contextos. Quando não consegue responder à mensagem, algumas pessoas tentam atacar. Atacar o caráter, a reputação, as intenções, o passado, a personalidade,
a credibilidade daquele que anuncia a verdade. Mas Paulo não entra nesse jogo. Ele não responde com agressividade. Ele não perde o controle. Ele não abandona a sua fé. Subtópico 3, as falsas acusações contra Paulo. Atos, capítulo 24, versículos 5 a 9. Agora, Tértulo apresenta acusações mais específicas. Segundo o conteúdo da lição, elas podem ser resumidas em 3 áreas. Primeiro, uma sedição política. Paulo é acusado de provocar revoltas. A tentativa era fazer com que Félix enxergasse Paulo como uma ameaça à ordem pública. Isso era particularmente grave diante de uma autoridade romana. Segundo o conteúdo dessas acusações, a segunda área, uma heresia religiosa. Paulo é apresentado como líder de uma corrente religiosa considerada perigosa. Paulo é apresentado aí, dessa forma, e o objetivo era deslegitimar sua mensagem. E a terceira área dessa acusação é a profanação do templo. Também retomo a acusação relacionada ao templo, mas conforme o conteúdo estudado, essas acusações não puderam, em hipótese alguma, serem confirmadas. E a grande ironia dessas acusações. Aqui está algo que o professor precisa enfatizar. Paulo estava sendo acusado de coisas que não correspondiam à realidade. A acusação dizia uma coisa, mas a vida de Paulo mostrava outra. Isso nos leva a uma pergunta importante. O que fazer quando alguém diz a nosso respeito algo que não é verdade? A resposta bíblica não é vingança. Não devemos permitir que a mentira do outro determine o nosso comportamento. Paulo permanece firme. Ele não precisa tornar-se igual aos acusadores para defender sua inocência. Percebemos aí que a verdade não precisa de manipulação. Existe um contraste extraordinário entre Tértulo e Paulo. Tértulo usa bajulação, procura influenciar, constrói uma narrativa contra Paulo, tenta provocar uma reação política. Por outro lado, Paulo, por sua vez, permanece sereno, apresenta fatos, não precisa bajular, fundamenta sua defesa em sua fé, aponta para a esperança da ressurreição. E aqui encontramos uma poderosa aplicação para a vida cristã. O cristão não precisa manipular pessoas para defender a verdade. A verdade pode ser apresentada com firmeza, respeito e serenidade. E aí vemos aqui a injustiça humana não cancela a justiça divina. Esta é uma das grandes verdades dessa primeira parte da lição. Talvez Paulo estivesse diante de um tribunal humano, mas ele sabia que existe um tribunal superior. Os homens poderiam interpretar os acontecimentos de maneira errada, poderiam formular acusações, poderiam manipular autoridades, mas nada disso mudaria a realidade diante de Deus. Professor, diga à classe: você pode ser incompreendido pelos homens sem ser desconhecido por Deus. Essa verdade é consoladora. Existem momentos em que não conseguiremos convencer todo mundo. Existem situações em que nossa versão dos fatos será rejeitada. Existem pessoas que decidirão acreditar naquilo que querem acreditar. Mas o cristão pode descansar sabendo, saiba disso, Deus conhece a verdade. A esperança de Paulo não dependia de Félix. E aqui começamos a enxergar o tema central da lição. Uma esperança inabalável perante os poderosos. Por que Paulo poderia permanecer firme? Porque sua esperança não estava em um sistema humano. Sua esperança estava em Deus. Félix possuía autoridade para julgar Paulo, mas Félix não possuía autoridade para determinar o destino de Paulo. O governador poderia prender o apóstolo, podia submetê-lo a julgamento,
poderia adiar uma decisão, mas não podia destruir aquilo que Deus havia estabelecido na vida de Paulo. Se você perceber, professor, na sua revista de professor, tem aí o auxílio bíblico, a acusação contra Paulo. Esse material destaca que o procedimento adotado contra Paulo seguia o padrão jurídico romano, incluindo a presença de um orador ou um advogado. Tértulo inicia sua fala utilizando uma estratégia conhecida na lei romana como capitatio benevolati. Essa expressão significa literalmente uma tentativa de conquistar a boa vontade ou atrair a benevolência do ouvinte. Essa informação é importante para o professor porque ajuda a perceber que Tértulo não estava simplesmente contando os fatos. Ele estava construindo uma estratégia de persuasão. Primeiro procura ganhar a simpatia de Félix, depois apresenta Paulo como uma ameaça. A partir daí, tenta produzir no governador uma percepção negativa do apóstolo. E aí vale aqui uma aplicação pedagógica nessa parte. Isso nos ensina a ter cuidado com discursos aparentemente convincentes. Nem todo discurso bem elaborado é verdadeiro. Nem toda pessoa que fala com segurança está falando a verdade. Nem toda argumentação sofisticada possui fundamento. Por isso, o cristão precisa aprender a avaliar tudo à luz da verdade. E aqui vale algumas lições para os professores da Escola Bíblica Dominical nesse tópico. Essa primeira parte da lição oferece pelo menos 7 ensinamentos fundamentais. O primeiro, a fidelidade a Cristo pode provocar oposição. Não devemos prometer aos alunos uma vida sem dificuldades. Devemos ensinar que seguir a Cristo envolve perseverança. Segunda lição, nem toda acusação é verdadeira. Precisamos ensinar nossos alunos a não viver escravizados pela opinião dos outros. Terceira lição, a bajulação pode ser uma ferramenta de manipulação. Devemos desenvolver discernimento. Quarta lição, o cristão deve responder às acusações com equilíbrio. Veja que Paulo não perde sua compostura. Quinta lição, verdade não precisa de mentira para vencer. Não precisamos manipular, exagerar ou distorcer fatos. Sexta lição, Deus conhece aquilo que os homens não conhecem. Essa verdade produz segurança espiritual. E sétima lição, nossa esperança precisa estar acima das circunstâncias. O poder de Félix era limitado, o poder de Deus não é. E aí, professor, fica aqui uma dica, tem algumas perguntas que você pode fazer para envolver a classe. Durante a aula, o professor pode interromper a exposição e perguntar. Por exemplo, pergunta 1. Por que os líderes religiosos estavam tão determinados a condenar Paulo? A resposta é esperada. Porque a mensagem de Paulo sobre Cristo e a ressurreição confrontava seus interesses e sua rejeição ao Evangelho. Pergunta 2. Qual era a estratégia utilizada por Tértulo diante de Félix? Resposta. Primeiro conquistar a simpatia do governador por meio da bajulação e depois apresentar acusações contra Paulo. Pergunta 3. Quais eram as principais acusações contra Paulo? Resposta. Sedição política, heresia religiosa e profanação do templo. Pergunta 4. Como Paulo reage diante desse ambiente de injustiça? Resposta. Mantém-se firme, sereno e fiel à verdade. Isso demonstra equilíbrio. Pergunta 5. O que aprendemos quando somos injustamente acusados? Resposta. Devemos permanecer íntegros, evitar vingança e confiar que Deus conhece toda a verdade. E aí vale aqui uma frase para a fixação da lição. Quando a nossa consciência está limpa diante de Deus, a mentira dos homens não precisa determinar o nosso comportamento. E podemos ainda acrescentar,
Os homens podem colocar Paulo diante de Félix, mas não podem colocar Deus diante do tribunal dos homens. Paulo está sendo julgado, mas sua fé não está em julgamento. Sua esperança permanece intacta. E concluindo essa primeira parte, esse primeiro tópico, professores, Atos 24, de 1 a 9, nos apresenta um cenário de grande injustiça. Paulo está preso, os líderes religiosos estão articulados contra ele, Tértulo utiliza sua habilidade retórica, Félix possui autoridade política e as acusações são graves. Entretanto, existe algo que ninguém consegue prender: a esperança daquele que confia em Deus. Paulo nos ensina que fidelidade não significa ausência de problemas. Fidelidade significa permanecer de pé quando os problemas chegam. Talvez alguém possa acusar você injustamente, talvez alguém tenha distorcido suas palavras, talvez você tenha sido incompreendido, talvez uma porta tenha se fechado por causa de uma situação que você não provocou. Mas existe uma verdade que precisa permanecer em nosso coração. Deus conhece a verdade. E quando nossa consciência está limpa diante dele, podemos continuar caminhando. A acusação injusta não foi o fim da história de Paulo. Foi o palco onde Deus lhe daria uma nova oportunidade de testemunhar. E é exatamente isso que veremos na continuidade da lição. Como Paulo transforma uma situação de acusação em uma oportunidade de defesa da fé e da proclamação da esperança da ressurreição. Bem, continuando, depois de observarmos no primeiro tópico a acusação injusta levantada contra Paulo, chegamos agora ao coração da lição. A maneira como o apóstolo defende o evangelho diante de uma autoridade poderosa. Há algo extraordinário nesse episódio. Paulo está diante de um governador, cercado por acusadores, sem as condições ideais para uma defesa. Entretanto, ele não demonstra desespero, não agride seus opositores, não distorce os fatos e não abandona suas convicções. Paulo nos ensina que a melhor defesa do cristão não é a agressividade, mas uma vida fundamentada na verdade, uma fé inegociável e uma consciência limpa diante de Deus. Então vamos para o subtópico, para o tópico 2, a defesa do evangelho baseada na verdade. E o primeiro subtópico desse tópico, Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Atos capítulo 24, versículos 10 a 13. Veja que ele fala: sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, de bom ânimo me defendo. Imagine a cena. Paulo está diante do governador Félix. Do outro lado estão seus acusadores. Tértulo já apresentou uma narrativa cuidadosamente construída para fazer o apóstolo parecer um perigo para Roma. Humanamente falando, Paulo poderia estar em uma situação extremamente desfavorável. Mas observe sua postura. Paulo não perde a serenidade. Ele não responde à bajulação de Tértulo com outra bajulação. Não tenta manipular Félix. Não cria uma narrativa emocional. Não inventa testemunhas. Ele simplesmente apresenta a verdade. Essa é uma das grandes lições para os professores da Escola Bíblica Dominical. Quem vive na verdade não precisa construir uma versão artificial de si mesmo. E aqui vale um comentário pastoral. Paulo começa a sua defesa respeitando a autoridade constituída. Isso é importante. Respeitar uma autoridade não significa concordar com tudo que ela faz. Significa reconhecer a posição que ela ocupa sem abandonar os princípios da verdade. O cristão pode discordar sem desrespeitar, pode defender a fé sem ser arrogante.
pode confrontar o erro sem perder o espírito de Cristo. Paulo não está diante de Félix como homem desesperado tentando salvar a sua própria pele. Ele está ali como servo de Cristo, aproveitando uma oportunidade providencial para testemunhar. A força de Paulo estava na integridade. Paulo não tinha testemunhas preparadas para apresentar. Tinha algo muito maior, uma vida coerente com aquilo que pregava. As acusações eram graves: sedição, perturbação da ordem, liderança de uma seita, profanação do templo. Porém, quando os fatos são examinados, as acusações começam a perder força. Paulo afirma que ia ido a Jerusalém para adorar. Não estava organizando uma revolução, não estava promovendo uma insurreição, não estava profanando o templo. Ele estava ali para cumprir sua devoção a Deus. E vale aqui uma aplicação para o professor. Professor, existe uma pergunta importante que precisamos fazer. Se alguém examinasse nossa vida fora da sala de aula, encontraria coerência com aquilo que ensinamos dentro dela? Essa pergunta é profunda, porque podemos ensinar sobre santidade e viver de maneira incoerente, ensinar sobre oração e não cultivar uma vida de oração, ensinar sobre amor cristão e alimentar sentimentos, ensinar sobre verdade e utilizar mentiras, ensinar sobre fidelidade e viver na infidelidade, ensinar sobre comunhão e promover divisões. A autoridade do professor não nasce apenas do conhecimento bíblico, nasce também do testemunho. Conhecimento transmite informação, integridade transmite credibilidade. Paulo não precisava gritar para ser corajoso. Existe uma diferença entre coragem e agressividade. Paulo era corajoso, mas não agressivo. Ele não precisava levantar a voz para provar que tinha razão. Não precisava insultar seus acusadores, não precisava humilhá-los. Sua segurança estava na verdade. Isso nos ensina algo precioso. A verdade não precisa da ira para ser verdade. E o professor da escola bíblica dominical precisa ensinar isso à igreja, à sua classe. Em tempos de discussões, de polarizações e conflitos, o cristão precisa aprender a defender a fé sem perder o caráter cristão. Veja aqui o Espírito Santo como nosso verdadeiro auxílio. O conteúdo da lição destaca que Paulo podia contar com a assistência do Espírito Santo, conforme o ensino de Jesus em Marcos 13:11 e Lucas 22:15. Isso não significa que Paulo não tivesse conhecimento ou preparação. Significa que diante de uma situação que ultrapassava a sua capacidade humana, ele confiava que Deus lhe daria sabedoria. Jesus havia ensinado que diante das autoridades, seus discípulos não deveriam viver dominados pelo medo. Portanto, podemos ensinar a classe. O Espírito Santo não elimina a necessidade de preparação. Ele capacita o servo preparado a testemunhar com sabedoria. E isso é extremamente importante para professores. Devemos estudar a Bíblia, devemos preparar a aula, devemos conhecer o contexto, devemos organizar nossos argumentos. Mas, acima de tudo, devemos depender do Espírito Santo. Subtópico 2 desse tópico, a fé na ressurreição como fundamento da defesa. Atos capítulo 24, versículos 14 a 16. Chegamos agora ao centro da defesa de Paulo. Observe que ele podia limitar sua defesa às questões jurídicas. Poderia simplesmente dizer, não fiz isso, não fiz aquilo, sou inocente. Mas Paulo vai além. Veja que coisa maravilhosa. Ele aproveita o tribunal para apresentar a essência da sua fé. A questão não era simplesmente Paulo contra os seus acusadores. A questão era o Evangelho.
Paulo não esconde aquilo em que acredita. Paulo declara que serve ao Deus de seus pais e que crê em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então apresenta uma das grandes verdades da fé cristã: a ressurreição dos mortos. Paulo está diante de um governador romano, está sendo acusado, está sob pressão, sua liberdade está ameaçada, mas ele não dilui sua mensagem para torná-la mais aceitável. Ele não negocia a verdade para escapar da dificuldade. Que lição maravilhosa para nós! Uma fé que não depende das circunstâncias. É fácil falar sobre Deus quando tudo está bem. É fácil cantar quando recebemos a bênção. É fácil testemunhar quando a porta está aberta. Mas Paulo está preso, está sendo acusado, está diante de uma autoridade. E justamente nesse ambiente ele declara sua esperança. Isso nos ensina: a fé verdadeira não desaparece quando as circunstâncias mudam. Pelo contrário, muitas vezes é nas circunstâncias difíceis que descobrimos a profundidade da nossa fé. Paulo nos mostra que a ressurreição muda a maneira de enxergar a vida. A esperança de Paulo não estava limitada ao presente. Ele sabia que a morte não teria a palavra final. A ressurreição era uma certeza que dava sentido à sua perseverança. E é por isso que o cristão pode enfrentar perseguição, injustiça, enfermidade, perdas, oposição, rejeição, dificuldades financeiras, momentos de solidão, sem concluir que Deus deixou de governar. Nossa esperança não está apenas naquilo que Deus pode fazer nessa vida. Nossa esperança está também naquilo que Deus prometeu fazer na eternidade. E aí vai uma palavra para você, professor. Professor, não permita que a escola bíblica dominical se transforme apenas em um lugar de informações religiosas. Ensine esperança, ensine doutrina, ensine ressurreição, ensine que Cristo venceu a morte. Ensine que nossa existência não termina no túmulo. Uma igreja que perde a doutrina da ressurreição perde uma das grandes fontes de esperança do Evangelho. Vamos para o subtópico 3. Uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. Aqui encontramos uma das declarações mais poderosas da passagem. Paulo disse: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esse versículo é praticamente uma janela aberta para o coração de Paulo. Ele não está dizendo que era um homem perfeito, ele está afirmando que procurava viver de maneira coerente diante de Deus e dos homens. E existe uma diferença entre perfeição e integridade. Perfeição absoluta não encontramos em seres humanos, mas podemos viver em integridade. Integridade significa que aquilo que somos diante das pessoas não é uma máscara completamente diferente daquilo que somos quando ninguém está olhando. Mas o que é uma consciência limpa? Uma consciência limpa não significa uma consciência que nunca foi confrontada. Significa uma consciência que está constantemente submetida à verdade de Deus. O cristão íntegro pergunta: Senhor, existe alguma coisa em minha vida que precisa ser corrigida? E quando o Espírito revela algo, ele não endurece o coração. Ele confessa, ele abandona, ele pede perdão, ele restaura, ele procura viver novamente em obediência. E aí, como é que está a sua consciência, professor? Aqui existe uma aplicação muito importante para quem ensina. O professor precisa perguntar: minha vida confirma minha mensagem? Porque os alunos podem esquecer muitos detalhes da aula, podem esquecer uma definição,
podem esquecer uma referência, podem esquecer determinado ponto do esboço, mas dificilmente esquecerão um professor cuja vida demonstrava aquilo que ensinava. O ensino cristão começa no púlpito, mas precisa continuar na vida. E veja que interessante essa declaração de Paulo da sua consciência limpa, sem ofensa, diante de Deus e diante dos homens. Paulo menciona aqui duas dimensões. Uma consciência diante de Deus é a dimensão vertical. Nossa vida precisa estar em ordem diante do Senhor. E a consciência diante dos homens é a dimensão horizontal. Nossa conduta precisa ser digna do Evangelho diante das pessoas. Isso nos lembra que santidade não é apenas aquilo que fazemos dentro da igreja. Santidade aparece dentro de casa, no trabalho, nos negócios, na maneira como tratamos as pessoas, na forma como falamos, na maneira como lidamos com o dinheiro, na forma como reagimos quando somos contrariados. O Evangelho precisa aparecer na vida cotidiana. E nessa parte, na sua revista de professor, nós temos lá um auxílio bibliológico, defesa da fé. O material apresentado utiliza o conceito grego apologeomai, relacionado à ideia de dizer em defesa ou defender-se. Da mesma raiz vem a palavra apologia, que significa defesa da fé. Isso é importante porque no contexto bíblico, defender a fé não significa pedir desculpas por crer. Significa apresentar uma defesa daquilo que cremos. A ideia aparece em diferentes contextos do Novo Testamento. Uma defesa pode acontecer por meio de palavras, de uma conduta coerente ou até mesmo circunstâncias judiciais. E aqui encontramos uma lição extremamente rica. A defesa da fé cristã acontece, a defesa da fé cristã acontece tanto pelo que dizemos quanto pelo modo como vivemos. Vale a pena repetir isso. A defesa da fé cristã acontece tanto pelo que dizemos quanto pelo modo como vivemos. Isso é muito importante. Paulo não apresentou apenas argumentos, ele apresentou uma vida. Sua conduta dava sustentação ao seu discurso. E encontramos aqui 3 grandes verdades para a igreja. Podemos resumir esse tópico 2, esse segundo tópico, em 3 afirmações. Primeira, a verdade não precisa de manipulação. Paulo não tentou controlar Félix, ele simplesmente apresentou os fatos. Nós não precisamos manipular pessoas para defender o Evangelho. Segunda verdade, a esperança cristã não pode ser negociada. Paulo não escondeu sua fé na ressurreição. Nossa esperança está em Cristo e não na aprovação dos homens. E a terceira verdade, a melhor defesa do Evangelho é uma vida coerente com o Evangelho. Paulo tinha uma consciência limpa, sua vida sustentava sua mensagem. O mundo pode contestar nossa pregação, mas não deveria encontrar facilmente incoerência em nosso testemunho. E aqui vale uma aplicação prática para os professores da IBD. Ao concluir esse tópico, professor, leve sua classe a refletir sobre isso. Primeiro, como reagimos quando somos injustamente acusados? Respondemos com ira ou com a verdade? Segundo, nossa fé permanece firme quando estamos sob pressão? Ou somos cristãos apenas quando tudo está bem? Terceira aplicação, terceira verdade para refletir. Podemos dizer, como Paulo, que procuramos manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens? Nossa vida confirma aquilo que ensinamos? Se alguém observar nosso comportamento durante uma crise, verá Cristo em nós? Pense um pouquinho sobre isso. E aqui vale um momento de interação com a classe. Pergunte aos alunos, se você tivesse apenas sua vida, sem poder explicar nada com palavras, ela seria suficiente para demonstrar que você pertence a Cristo? E aí, dê alguns exemplos para reflexão.
como na Bíblia, como pessoas que você conhece. Depois pergunte, o que nossa maneira de reagir diante das injustiças revela sobre a qualidade da nossa fé? Essa discussão pode levar a classe a perceber que testemunho cristão não é apenas falar de Jesus, é permitir que Cristo seja percebido em nossa maneira de viver. E aí cabe aqui uma frase de impacto para a aula. Você pode projetar lá no seu projetor ou colocar no quadro. Paulo estava diante de um tribunal humano, mas sua consciência estava diante do tribunal de Deus. Por isso, ele não precisava temer os homens. E podemos ainda acrescentar, quem vive na verdade pode até ser acusado injustamente pelos homens, mas permanece em paz diante de Deus. Concluindo esse segundo tópico, amados professores, Atos 24, do 10 a 21, nos apresenta um Paulo que não permite que a injustiça determine seu comportamento. Ele está diante dos poderosos, mas não se intimida. Ele é acusado, mas não abandona a verdade. Ele está preso, mas sua esperança continua livre. Ele poderia defender apenas sua liberdade, mas aproveita a oportunidade para defender a fé na ressurreição. E, finalmente, declara que procura manter uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Essa é a grande mensagem desse tópico. O poder do cristão não está na ausência de pressões, mas na certeza de que Deus continua sendo Senhor. Paulo não sabia como Félix julgaria o processo, mas sabia quem era o seu verdadeiro juiz. Não sabia quanto tempo permaneceria preso, mas sabia que sua esperança não estava presa. Não controlava a opinião dos acusadores, mas podia controlar sua fidelidade. E é exatamente isso que precisamos ensinar à igreja. Quando estivermos diante dos poderosos, permanecemos firmes. Quando fomos injustamente acusados, permaneçamos na verdade. Quando estivermos pressionados, permaneçamos em Cristo. E quando tudo parecer incerto, continue olhando para a promessa. Há uma ressurreição, há uma esperança, há um Deus que julga com justiça. E aquele que permanece fiel a Cristo nunca será envergonhado. Chegamos agora ao terceiro e último tópico dessa lição. Nos dois primeiros tópicos vimos a acusação injusta contra Paulo e depois a defesa do evangelho baseada na verdade. Agora a lição nos conduz a uma questão ainda mais profunda. O que acontece quando a verdade do evangelho confronta um coração que não quer mudar? Félix ouviu Paulo, Félix foi confrontado, Félix sentiu temor, Félix adiou. Enquanto isso, Paulo permaneceu firme. E aqui encontramos dois personagens diante da mesma palavra, mas tomando decisões completamente diferentes. O homem estava preso fisicamente, mas espiritualmente livre. Paulo. O outro estava sentado no lugar do poder, mas espiritualmente preso ao pecado. Félix. Essa é uma das grandes mensagens de Atos 24. Vamos agora então para o tópico 3. A esperança que supera a opressão. Subtópico 1. Félix adia, mas escuta a mensagem. E aí o texto que aborda esse tópico, Atos capítulo 24, versículos 22 a 25. O texto nos apresenta Félix como alguém que já tinha conhecimento acerca do caminho. Ou seja, ele não estava diante de uma mensagem completamente desconhecida. Ele sabia alguma coisa sobre os cristãos e sobre a fé que Paulo professava. E agora recebe uma oportunidade extraordinária, ouvir pessoalmente o evangelho da boca de Paulo. Imagine a cena. Paulo está preso, Félix está no poder. Humanamente falando, quem parece estar em vantagem? Com certeza Félix, mas espiritualmente a situação era completamente diferente.
Quem tem a liberdade para falar a verdade? Paulo. E quem precisava ouvir aquela verdade? Félix. Aprendemos que o poder humano não impede a ação da palavra. Existe uma grande lição aqui para o professor da escola bíblica dominical e que ele deve compartilhar e ensinar aos seus alunos. Nunca devemos pensar, essa pessoa é poderosa demais para ser confrontada pela palavra. Nunca. O evangelho pode alcançar o pobre, o rico, o trabalhador, o empresário, o anônimo, o governante, o intelectual, o ignorante, o jovem, o idoso. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Paulo estava diante de uma autoridade, mas não mudou a mensagem para agradar a autoridade. Isso é fundamental. O evangelho não precisa ser adaptado para proteger o pecador da verdade. Ele precisa ser anunciado com amor, sabedoria e fidelidade. Félix tinha interesse em ouvir, mas não obedecer. O conteúdo dessa lição destaca que Félix era moralmente corrompido e tinha interesse em dinheiro. Posteriormente, o texto revela que ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro. E aqui encontramos uma tragédia espiritual. Félix queria ouvir, mas não queria mudar. Isso continua acontecendo hoje. Existem pessoas que gostam de ouvir sermões, gostam de estudos bíblicos, gostam de músicas cristãs, gostam de discutir doutrina, gostam de falar sobre Deus, mas não querem submeter sua vida à palavra. Ouvir a verdade não é o mesmo que obedecer à verdade. Podemos frequentar a igreja durante anos e continuar resistindo ao chamado de Deus. Podemos conhecer muitos versículos e continuar vivendo em desobediência. Podemos saber o que Deus deseja e ainda assim escolher fazer a nossa própria vontade. E aí cabe uma aplicação a você, professor. Professor, essa é uma excelente oportunidade para ensinar uma diferença fundamental. Conhecimento espiritual sem transformação pode produzir apenas responsabilidade maior. Quanto mais conhecemos a verdade, maior é a nossa responsabilidade diante dela. Por isso a pergunta não deve ser apenas o que eu aprendi, mas o que eu vou fazer com aquilo que aprendi. A escola bíblica dominical não existe apenas para aumentar o conhecimento bíblico. Ela deve conduzir o aluno a conhecer, crer, obedecer, viver, testemunhar. Vou repetir, uma sequência. Conhecer, crer, obedecer, viver e testemunhar. Segundo subtópico, a palavra provoca temor nos ímpios. Atos, capítulo 24, versículos 24 a 25. Atos, capítulo 24, versículos 24 a 25. Este é um dos momentos mais impressionantes da passagem. Paulo fala diante de Félix e de Drusila sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Observe a sabedoria do apóstolo. Ele não começa tentando agradar o governador. Ele não constrói uma mensagem para conquistar aplausos. Ele apresenta exatamente aquilo que Félix precisava ouvir: justiça. Falar sobre justiça diante de um homem envolvido com práticas injustas era extremamente confrontador. Paulo estava colocando diante de Félix o padrão de Deus. A justiça de Deus não é determinada por cargos, dinheiro, influência ou poder. Diante do Senhor, o poderoso e humilde estão igualmente debaixo de julgamento divino. Isto é muito importante para a igreja ensinar. Os tribunais humanos podem cometer erros, as autoridades podem ser injustas, os poderosos podem escapar de consequências temporariamente. Mas existe um juiz acima de todos os juízes. Deus continua sendo o juiz supremo. Veja aqui na vida de Paulo que nós percebemos um dos frutos do Espírito, né?
ou uma das qualidades do fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito, domínio próprio. Aqui Paulo toca diretamente na vida moral. Domínio próprio significa capacidade de controlar desejos, impulsos e comportamentos em submissão à vontade de Deus. O Evangelho não diz apenas Deus perdoa, ele também diz Deus transforma. A graça não há licença para continuar no pecado. A graça nos ensina a viver de maneira diferente. Por isso, o domínio próprio é uma parte importante da vida cristã. Outra coisa que vemos aqui nesse subtópico é o juízo vindouro. Aqui Paulo aponta para uma realidade que ninguém consegue evitar. Haverá prestações de contas diante de Deus. Félix podia ocupar um cargo importante, podia exercer autoridade, podia controlar decisões, podia mandar prender pessoas, mas não podia controlar o juízo de Deus. Isso deveria provocar o temor. E provocou. O texto afirma que Félix ficou atemorizado. Mas aqui encontramos uma das maiores tragédias espirituais. Ele sentiu temor, mas adiou a decisão. Isso nos mostra que temer não é o mesmo que se arrepender. Essa distinção precisa ser ensinada claramente. Uma pessoa pode sentir emoção, chorar, ficar com medo, sentir culpa, reconhecer que está errado e ainda assim não se arrepender verdadeiramente. Arrependimento não é simplesmente sentir. Arrependimento é mudar de direção. Félix ficou perturbado diante da mensagem, mas respondeu: por agora vai-te, e quando tiver oportunidade te chamarei. Em outras palavras, ele estava dizendo: agora não. E talvez essa seja uma das frases espiritualmente mais perigosas que alguém pode dizer. Depois eu resolvo isso. É o que eu chamo de procrastinação. Deixar para depois, empurrar com a barriga. É o perigo de adiar. Professor, faça essa pergunta à classe. Quantas pessoas estão esperando um momento melhor para obedecer a Deus? Quando eu resolver os meus problemas, quando eu estiver mais velho, quando minha vida estiver organizada, depois eu vou para a igreja, depois eu vou perdoar, depois eu vou abandonar esse pecado, depois eu vou entregar minha vida completamente a Cristo. O problema é que ninguém controla o amanhã. O momento de responder à voz de Deus é enquanto ouvimos sua palavra e temos oportunidade. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como o Emberibá no deserto, diz a palavra de Deus. Vemos aqui a ação do Espírito Santo. O conteúdo relaciona esse confronto à obra do Espírito Santo descrita em João 16, 7 e 8. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que quando a palavra de Deus confronta o coração, não devemos desprezar essa operação divina. Quando Deus mostra que algo precisa ser corrigido, nossa resposta deve ser: Senhor, transforma, e não depois eu resolvo. Terceiro subtópico, a firmeza de Paulo na esperança de Cristo. Aqui aparece um contraste extraordinário. Félix adiou, Paulo perseverou. Félix estava no poder, Paulo estava preso. Mas espiritualmente, quem estava verdadeiramente livre? Paulo. 2 anos de prisão não destruíram a esperança. O conteúdo destaca que Paulo permaneceu preso durante 2 anos. Agora pense, 2 anos esperando, 2 anos sem saber exatamente como o processo terminaria, 2 anos enfrentando limitações, 2 anos vivendo sob decisões de autoridades humanas. Mas Paulo não abandonou sua fé. Por quê? Porque sua esperança não estava em Félix, sua esperança não estava em Roma, sua esperança não estava em uma decisão judicial.
Sua esperança estava em Cristo. A prisão não conseguiu prender a esperança de Paulo. Essa é uma das grandes verdades que precisamos ensinar. As circunstâncias podem limitar o nosso corpo, mas não precisam dominar a nossa alma. Podem fechar uma porta, mas não podem impedir que Deus continue trabalhando. Podem mudar nossos planos, mas não podem cancelar as promessas de Deus. Podem tentar silenciar nossa voz, mas não conseguem destruir o Evangelho. Paulo estava preso, mas a palavra continuava avançando. E aí nós vemos a verdadeira liberdade. Vivemos em uma sociedade que frequentemente define liberdade como fazer aquilo que eu quero. Mas o Evangelho apresenta uma perspectiva diferente. A verdadeira liberdade não é fazer tudo aquilo que nosso desejo determina. É ser livre para obedecer a Deus. Uma pessoa pode ter dinheiro, pode ter poder e liberdade social e ainda assim está escravizada ao pecado, à ganância, à imoralidade, ao orgulho, à vaidade, ao medo, à aprovação dos outros. Félix tinha poder, mas estava preso interiormente. Paulo tinha correntes, mas possuía liberdade espiritual. As correntes de Paulo estavam nos pés, as correntes de Félix estavam no coração. Essa é uma excelente frase para marcar a aula. Hebreus 10, 35 e 36 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O conteúdo na lição nos conduz a Hebreus 10, 35 e 36. A ideia de perseverar. Há momentos em que o cristão precisa esperar. Há momentos em que a resposta demora. Há momentos em que a justiça parece prevalecer. Há momentos em que os poderosos parecem vencer. Mas Deus não perdeu o controle. A esperança cristã não depende da velocidade com que Deus responde. Depende da certeza de que Deus é fiel. E aí vale uma aplicação para os professores da Escola Bíblica Dominical. Esse terceiro tópico oferece pelo menos 5 aplicações. Primeiro, não devemos ter medo de anunciar toda a verdade. Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e juízo. A igreja precisa continuar anunciando a verdade mesmo quando ela confronta a cultura. Segunda lição ou segunda aplicação. Não devemos confundir emoção com arrependimento. Félix sentiu temor, mas não mudou. Félix sentiu temor, mas não mudou. Então, essa é a segunda grande lição. Precisamos ensinar nossos alunos a responder a palavra com obediência. Terceira lição, terceira aplicação. Não devemos adiar nossa resposta a Deus. A procrastinação espiritual pode endurecer o coração. Hoje é dia de ouvir. Hoje é dia de obedecer. Quarta aplicação. Nossa esperança precisa sobreviver às circunstâncias. Paulo ficou preso, mas não perdeu a esperança. O cristão não pode permitir que uma circunstância temporária destrua uma esperança eterna. Quinta aplicação. A fidelidade vale mais do que a conveniência. Paulo poderia ter suavizado sua mensagem, poderia ter tentado agradar a Félix, poderia ter negociado, mas permaneceu fiel. Melhor sofrer por permanecer na verdade do que prosperar abandonando a verdade. E aí, professor, vou dar uma dica de algumas perguntas que você pode fazer para interagir com a classe. Pergunta 1. Por que Félix ficou atemorizado ao ouvir Paulo? Porque a palavra confrontou diretamente sua condição moral e o colocou diante da realidade do juízo de Deus. Pergunta 2. Qual foi o grande erro de Félix? Ele foi confrontado pela verdade, mas adiou sua decisão. Pergunta 3. O que aprendemos com a perseverança de Paulo? Que nossa esperança deve estar em Deus, e não nas circunstâncias ou decisões humanas. Pergunta 4. Uma pessoa pode sentir temor diante da palavra
e ainda assim permanecer sem transformação? Sim, o temor pode ser apenas uma reação momentânea, mas é necessário arrependimento e fé. Pergunta 5. O que significa dizer que Paulo estava preso, mas estava livre? Que sua liberdade espiritual não dependia da ausência de correntes, mas da sua comunhão e esperança em Cristo. E aí, frases para impacto para o professor. Félix ouviu a verdade, sentiu temor, mas adiou. Paulo enfrentou a prisão, permaneceu fiel e continuou esperando em Deus. Não basta ser tocado pela palavra, é preciso ser transformado por ela. O poder humano pode prender o corpo, mas não consegue aprisionar uma esperança firmada em Cristo. Paulo estava preso em uma cela, mas Félix estava preso ao próprio pecado. As circunstâncias podem mudar, mas a fidelidade de Deus permanece. Concluindo essa lição 10, chegamos ao final dessa poderosa lição. Paulo foi acusado injustamente, levado diante de autoridades, pressionado publicamente, confrontado por interesses religiosos, mantido preso, mas permaneceu fiel. No primeiro tópico, aprendemos que a injustiça humana não pode destruir a verdade. No segundo tópico, aprendemos que o Evangelho deve ser defendido com integridade, coragem e uma consciência limpa. E no terceiro, aprendemos que a esperança em Cristo supera a opressão e permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. E aqui está a grande mensagem da lição. A nossa esperança não está nas autoridades, nas circunstâncias ou nas decisões dos homens. Nossa esperança está em Cristo. Félix tinha autoridade sobre Paulo durante algum tempo, mas Paulo conhecia uma autoridade infinitamente maior. O governador podia determinar sua prisão, mas não podia determinar seu destino eterno. O mundo pode tentar intimidar o cristão, pode levantar acusações, pode criar obstáculos, pode fechar portas, pode até colocar o servo de Deus em uma prisão, mas jamais poderá impedir o cumprimento daquilo que Deus determinou. E aí vale o momento final de reflexão. Professor, encerre levando a classe a pensar. O que está tentando roubar minha esperança? É uma injustiça? Uma espera? Uma perseguição? Uma dificuldade financeira? Uma enfermidade? Uma porta fechada? Uma decepção? Uma oposição? Então lembre-se de Paulo. Ele estava preso, mas continuava testemunho. Continuava testemunhando. Estava sendo acusado, mas continuava falando a verdade. Estava esperando, mas não perdeu a esperança. Porque quem tem Cristo pode perder muitas coisas sem perder a esperança. Essa é a esperança que o mundo não pode destruir. A minha oração, meu querido professor, é que Deus te use poderosamente, com unção, com poder, com eloquência, com autoridade, para ministrar essa aula aos seus alunos e que eles sejam impactados, não pela sua eloquência, mas pelo seu ensino, pela palavra de Deus. Então, ore, se coloque aos pés da cruz, se coloque na dependência do Espírito Santo para ser usado como instrumento para ensinar aos seus alunos, assim como Paulo testemunhou diante daquelas autoridades. Que Deus te abençoe grandemente. Aí eu peço encarecidamente que você siga meu canal. Nós temos devocionais todos os dias, temos sermões, temos palestras, temos aula. Olha, tem uma série de aulas maravilhosas sobre homilética, a arte de pregar. Então inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber as nossas notificações. Deixe aí o seu comentário, o que você achou dessa lição, dê sua curtida, dê o seu like, compartilhe essa aula com seus amigos, alunos e professores e eu te convido para estarmos juntos para a lição número 11. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.